Saudações a todas e a todos. Nossa aula de hoje é sobre a Revolução Industrial ocorrida primeiramente na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. O que se tratou a chamada Revolução Industrial? Uma transformação completa na maneira de se produzir, num modo de produção. E daí, essa mudança estrutural feita no processo produtivo, ocorrida no processo produtivo, vai derivar uma série de outras questões importantes, como, por exemplo, a mudança na estrutura social, a mudança da relação política, tudo isso patrocinado pelas grandes transformações que sofreu o processo produtivo. Até então, você tem predominante, no final da Idade Média, chamada Baixa Idade Média, e aí já no início da era capitalista, especialmente no seu primeiro momento, chamado capitalismo comercial, expansionismo do comércio, ainda existia uma estrutura de produção baseada nas chamadas corporações de ofícios, ou seja, trabalhadores da mesma atividade produtiva. Exemplifico para vocês, né? Produção de tecidos. Aí você tem desde a cadeia produtiva primeira, que é a matéria-prima, né? Os criadores de ovelhas, os plantadores, né? De algodão. E aí, desses agricultores, desses criadores, né? Vêm os tecelões, ou os tecelões, aqueles que trabalhavam fiando, os fiadores, né? Fazendo os fios. Aqueles que faziam a tinturaria, os tintureiros. E aqueles que levavam esses fios, né, tingidos para os teares, chamados tecelões, né? E ali teciam o tecido. Então, isso chamava-se uma corporação de ofício, né? Desde na questão da fundição, aquele que produzia, né, derretia o ferro, né, aquele que produzia a ferramenta, o ferreiro, né, e assim por diante. Então, essas são as corporações de ofício. Então, isso predominantemente ocorreu até que, a partir dessas novas técnicas que foram utilizadas na produção industrial, na produção de bens, agora com novas técnicas, novas energias, novas fontes de energia, né? O emprego de grandes máquinas, já de maquinaria, novas nova força de trabalho, tudo isso vai transformar o processo produtivo e, consequentemente, transformar esse modelo baseado nas corporações de ofício em manufaturas, posteriormente transformadas em indústrias, grandes indústrias. Eu compartilho com vocês desde já o nosso PowerPoint para a gente já descrevendo aí com vocês o passo a passo da Revolução Industrial. Então, já no título da nossa exposição,
eu coloco a Revolução Industrial, aumenta o júbilo dos ricos. Significa o quê? Aumenta, né, a alegria, o bem-estar dos ricos, né? Então, vamos lá. Então, vamos tratar dessas fases da Revolução e vamos falando delas a partir aí dessas condições que tornaram possíveis essa grande transformação do processo produtivo. Então, quando a gente estuda a Revolução Industrial, alguns autores, a maioria dos autores, é, identificam as várias etapas, né, dessa dessa Revolução Industrial, chamada Primeira Revolução Industrial, ocorrida especialmente na Inglaterra, posteriormente espalhada aí pela França, pela Bélgica, pela Alemanha, Itália, já no final do século XIX, os Países Baixos, Holanda, os escandinavos, né? Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, né? Áustria, país, né? E os Estados Unidos, já também no final do século XIX, e o Japão, aí no finalzinho do século XIX, início do século XX. Alguns países onde ocorreu aí a Revolução Industrial, né? Então, a primeira fase, que vai de 1760 até 1870, o chamado capitalismo industrial, ou capitalismo liberal, ou capitalismo clássico, né? De livre concorrência. A segunda Revolução Industrial de 1870 a 1945, final da Segunda Guerra Mundial, chamado capital monopolista e financeiro, onde se formaram os grandes conglomerados, né, industriais que monopolizavam as atividades produtivas e, consequentemente, dependiam de grandes investimentos no capital, de capital para investir nessas grandes formações de empresas monopolistas. Deriva daí o imperialismo, que nós vamos falar num outro momento, né, a expansão do mercado. A terceira Revolução Industrial, que vai de 1945 a 1970, chamado capital técnico-científica, e, posteriormente, a partir de agora, a chamada Quarta Revolução, ainda estamos aí no seu limiar, né? A chamada o capital informacional. Então, como disse antes, surge na Inglaterra. Por que na Inglaterra? Porque a Inglaterra criou as condições necessárias para a Revolução Industrial, como, por exemplo, o investimento na ciência, né? A Revolução Científica do século XVII vai propiciar um grande avanço, né? Aí na ciência, física, na química, na biologia, né? E daí derivar uma série de descobridores, aperfeiçoadores de novas técnicas de produção, né? Baseada em novas fontes de energia. Você tinha lá, né? Tem fonte de energia para tocar essas maquinarias, ou era a água, né? A energia hidráulica, com as rodas d'água, os moinhos, ou a atração animal, né? Cavalos e bois, puxando aí tocando essas máquinas, né? Agora não, você já tem, por exemplo, a energia a vapor, né? Na caldeiraria, proporcionada pela queima do carvão. Então, uma energia hidráulica já perde. Não é mais necessário se montar uma indústria na beirada de um rio, na beirada de um fluxo d'água. Você pode montar em outros lugares. Posteriormente, a segunda Revolução Industrial, você já tem a utilização da eletricidade, dos derivados do carbono, né, do petróleo, né? Na terceira Revolução, você tem até a indústria atômica, já a energia atômica, né? Quando se cria as chamadas inteligências artificiais, inteligências computacionais. Então, isso possibilitou o grande avanço do processo produtivo e grandes transformações.
Nesse terceiro quadro, nós vamos para as pré-condições para a Revolução Industrial. Então, como é que isso se deu? A Revolução Industrial, ela precede de algumas condições para que ela ocorresse, especialmente na Inglaterra, né? Nós vamos chamar aí de acumulação de capitais, é uma base, né? Ela vai proporcionar o que vai criar aquilo que é implícito no processo capitalista, que é, de um lado, o capital e, de outro lado, o trabalho, é a força de mão de obra, né? Então, a acumulação de capital, a liberação de mão de obra e o surgimento do proletariado, o aperfeiçoamento das novas técnicas, a ampliação de mercado e o liberalismo econômico. Vamos agora poder falar um pouco mais sobre cada um, né? Bom, na acumulação de capitais, a acumulação de capitais foi possível graças à concentração dos meios de produção, né? Então, concentrou-se os meios de produção e grandes somas de dinheiro nas mãos de uma pequena parcela da sociedade chamada de burguesia. Como é que isso possibilitou essa concentração? Especialmente na Inglaterra, pelo cercamento dos campos. Nós vamos falar isso um pouquinho mais também, na liberação de mão de obra. O que foi o cercamento dos campos, né? A burguesia, ela empreendeu a sua revolução para a tomada de poder na Inglaterra no final do século XVII, né? A chamada Revolução Gloriosa, que nós já estudamos. Então, tomado o poder político vai determinar que os arrendatários, os meieiros, aqueles que utilizavam as terras comuns ou as terras do Estado, né, perdessem a possibilidade de trabalhar essas terras e passaram essas terras para uma aristocracia agrária agora, sobre a ordem do modelo capitalista. Grandes fazendas, né? Grandes propriedades rurais, agora no modelo de produção já industrial, em escala industrial. E esses trabalhadores rurais que foram expulsos do campo, né? Perderam os arrendatários de terras, os meieiros das terras, aqueles que trabalhavam à meia com os proprietários de terras, aqueles que trabalhavam as terras do Estado, era a concessão estatal para que fosse trabalhada as suas terras, perderam essas possibilidades e tiveram que ir, chamado êxodo rural, tiveram que ir para as cidades, né? A partir de perder essas terras, perder suas ferramentas de trabalho, seus meios de produção. Então, vão ficar apenas com a mão de obra à disposição agora desse grande dono da produção rural, da produção agrária, né? Além desse indivíduo ter controle das terras, né? Agora ele vai investir nessas terras de maneira de uma produção já sistemática, a modelo capitalista, com pagamento de salários aos trabalhadores rurais, aqueles que porventura foram empregados, maquinaria, né, as novas técnicas de produção, o adubo utilizado agora para a produção, né, a melhor produção dos grãos, né, o arado, o mecânico e assim por diante. Então, isso proporcionou uma acumulação de capital muito grande por esses senhores da terra, né? Então, é o chamado setor agrário. Esse é um dos principais acumuladores de capital. Isso sem contar que também o capital surgiu a partir né, da exploração do sistema colonial, das transações mercantis internacionais, do contrabando, do corsarismo, do roubo, da expoliação, né? Especialmente daquelas nações colonizadoras, Espanha e Portugal, né? Então, isso também, acordos econômicos privilegiados, é o caso, por exemplo, do Tratado de Methuen entre Portugal e Inglaterra, em que, basicamente, o ouro que saiu do Brasil, da colônia brasileira, foi diretamente para os cofres do Banco de Londres, e aí ajudou, conforme
nos cita aí o historiador Eduardo Galeano. O ouro deixou buracos em Minas Gerais, construiu mosteiros em Portugal e a fábrica na Inglaterra. Então, essa acumulação de capital também deriva, não só da Inglaterra, do cercamento dos campos, das condições políticas favoráveis à acumulação desse capital e à exploração de uma grande mão de obra agora farta, né, despojada dos meios de produção e possuidora apenas da sua mão de obra, né, como também de acordos econômicos extremamente favoráveis e privilegiados. Né? No setor industrial, a chamada criação das manufaturas, né, e a introdução do trabalho assalariado, ou seja, esse capitalista burguês agora compra os próprios meios de produção, em vez dele comprar apenas a produção, ele compra os meios de produção, paga esses oficiais, né, esses trabalhadores, um salário e fica com dono de todo o processo produtivo, desde a aquisição da matéria-prima até a venda e, consequentemente, o lucro advindo dessa produção. Né? No setor mercantil, isso possibilitou aquilo que nós falamos, né? A diferença entre o preço da compra e o preço de revenda das mercadorias, o chamado lucro, exatamente vai acumular capital para esse senhor comerciante, né? Que vai acumular capital. Bom, a liberação de mão de obra e o surgimento do proletariado, que representa agora essas duas forças do sistema capitalista, o capital e o trabalho, que vão entrar em conflito agora o tempo inteiro, né? Significa o quê? Que o proletariado ele surge a partir dessa liberação da mão de obra, né? Então, isso significa que acabou a servidão, todas as pessoas são livres, mas são despojadas dos meios de produção, e agora ele só tem a mão de obra para oferecer o que, em troca, o dono do capital vai oferecer a ele um salário, que é justamente aquilo que ele precisa para sobreviver. Então, está aí o cercamento dos campos e o êxodo rural, aquilo que eu disse, né? Perderam o direito de trabalharem as terras comuns, as terras arrendadas, as terras meiadas, né? E com isso tiveram que ir para as cidades, engrossar as fileiras de desempregados e, consequentemente, ser essa mão de obra farta para o capitalista, que ora agora é dono da manufatura, que posteriormente se transformará na grande indústria. Né? Então, é a chamada desagregação, ou a desintegração das corporações de ofício. Né? Então, agora, as corporações de ofício, que ora, vários oficiais né, de várias etapas do processo produtivo trabalhavam ali, agora desagrega, todos eles perdem os meios de produção, que ele é adquirido pelo o dono do capital, e vão aí apresentar a sua força de mão de obra de trabalho. Agora, produzindo desde esse capitalista é dono de todo o processo, desde o início até o final, a venda e a acumulação de lucro. O aperfeiçoamento de novas técnicas, nós vamos falar isso com mais propriedade, né? É quando novas fontes de energia, né? A mecânica tem um impulso muito grande, com novas máquinas, né? O tear mecânico é um dos primeiros, né? No processo de produção têxtil, né? As máquinas a vapor, que não só transportavam o sistema de transporte e distribuição, mas também tocavam, né, extensas maquinarias, né, do processo produtivo, né? Ou a melhoria da têmpera do aço, do ferro, né? Novos metais foram incorporados e assim por diante. Né? A química transformadora, né? A indústria química, que possibilita um avanço muito grande em novas tinturarias, em novos produtos. Então, aperfeiçoamento dessas técnicas as técnicas de produção, as etapas, né, de produção. Então, tudo isso é o chamado aperfeiçoamento das técnicas. E a ampliação de mercados, na medida que
a produção cada vez cresce, o mercado tende a crescer, os preços tendem a diminuir, né? E, portanto, você tem que buscar, porque produz muito, o preço diminui, você tem que buscar novos mercados, e aí resulta, né, que essas nações industrializadas passam a buscar mercados fora da Europa. É o caso da Ásia, da África e a manutenção e ampliação no continente americano. E o liberalismo como a teoria que tornou tudo isso possível, a chamada escola de Manchester, ou a escola clássica, o liberalismo clássico, né? É aquilo que pregavam esses, em teoria econômica, suas grandes teoria da economia, surge na escola de Manchester, né? E os maiores defensores disso são Adam Smith, né? Com A Riqueza das Nações, da sua obra, aonde ele prega que o Estado não pode intervir na economia, então deixe a economia fluir segundo as suas próprias leis, né? Davi Ricardo, que pregava, por exemplo, que tudo é mercadoria, né? Tudo se vende, tudo se compra, tudo tem preço. Thomas Malthus, com a teoria do crescimento da produção maior do que o crescimento da população, né? E Jean-Baptiste Say, que trabalha com a teoria econômica também do Estado liberal, do laissez-faire, assim dito, né? Economia como se fosse o organismo nosso, né? Ela tem as suas várias funções, das quais, por exemplo, surgiria o fisiocratismo, né? Que é uma outra teoria que nós vamos falar em um outro momento. Eu agradeço a todos e a todos. Fico por aqui. Muito obrigado. Passem todos bem.